Número 3. Stonehenge da Amazônia. No condado de Wiltshire, na Inglaterra, existe uma imensa estrutura feita de enormes pedras que foram colocadas lá por civilizações muito antigas. Essa famosa estrutura é conhecida como Stonehenge. Mas você sabia que a Amazônia possui seu próprio Stonehenge? No Amapá, no coração da floresta amazônica, está o sítio arqueológico do Solstício, batizado de Stonehenge da Amazônia. Nesse incrível sítio arqueológico, foram fincadas cerca de 127 rochas enormes, apontadas para o céu, algumas delas com mais de 4 metros de altura, que foram dispostas em formato circular em um raio de mais de 30 metros. Mas quando e para que essas pedras foram fincadas no solo da floresta amazônica? A história e o motivo da construção do Stonehenge da Amazônia ainda é um mistério. Mas, segundo estudiosos, tudo indica que esse enorme monumento foi construído por indígenas há cerca de 1000 anos antes de Cristo. Acredita-se que para observação astronômicas e rituais. A descoberta mais fascinante feita no Stonehenge da Amazônia é o fato de que sempre nas datas de 21 ou 22 de dezembro, na qual marca o solstício de inverno, um dos finos monólitos parece estar alinhado com a trajetória do Sol ao longo desses dias. Ao nascer, a luz do Sol aparece no topo da rocha e, à medida que o Sol se põe, sua luz vai descendo a rocha até sumir. O magnífico Stonehenge da Amazônia é de fato um mistério que gera muita curiosidade. Número 2. As cidades perdidas da Amazônia. Grandes mistérios se escondem na Amazônia, incluindo as lendárias cidades perdidas em meio a essa vasta floresta tropical. Isso mesmo. Nos últimos 30 anos, descobertas arqueológicas têm demonstrado que, antes do Brasil ser oficialmente descoberto pelos portugueses, as populações nativas da floresta amazônica eram mais numerosas e desenvolvidas do que muitos imaginam. E algumas dessas cidades são envolvidas por mitos e lendas que despertam a nossa imaginação e nos fazem querer buscar ainda mais sobre os segredos escondidos nesses lugares intrigantes. E a partir de agora, vamos descobrir os mistérios dessas cidades perdidas que podem existir na maior floresta tropical da Terra. Começando por El Dorado, a lendária Cidade de Ouro. A lenda de El Dorado remonta à época da conquista espanhola nas Américas. Ela descreve uma cidade perdida, extraordinariamente próspera, onde o ouro e outras riquezas eram abundantes. Muitas expedições foram feitas em busca dessa cidade perdida. Entretanto, mesmo com inúmeras tentativas, El Dorado nunca foi encontrada. Uma das versões mais famosas da lenda de El Dorado está relacionada ao Lago de Guatavita, localizado na Amazônia colombiana. Segundo relatos, os líderes muisca realizavam rituais nos quais o novo líder era revestido de ouro e então mergulhado no lago, como parte de um ritual para assumir o trono. Se El Dorado existiu ou não, ainda é um grande mistério. E muitos historiadores acreditam que essa cidade perdida não existiu como uma cidade real, mas uma representação simbólica das riquezas naturais e cultura da região. A próxima cidade amazônica é Paititi, uma outra cidade lendária que se acredita estar escondida na Amazônia peruana. Conhecida como a Cidade de Ouro dos Incas, Paititi seria uma cidade repleta de tesouros guardados pelos Incas para protegê-los dos conquistadores espanhóis. Segundo a lenda, a cidade seria edificada com templos e palácios totalmente revestidos de ouro no meio da selva, localizada a leste da Cordilheira dos Andes. Além disso, ela seria um reino mágico, escondido nas selvas, povoado por uma misteriosa tribo de seres estranhos, adoradores do sol. No ano de 2001, o arqueólogo italiano Mario Polia descobriu nos arquivos do Vaticano um relato de 1600 do missionário Andrés Lopes, que descreve detalhadamente uma enorme cidade chamada Paititi, repleta de ouro, prata e joias, cuja localização foi mantida em segredo pelo Vaticano. Seja uma cidade real ou uma lenda, Paititi continua a encantar a imaginação de muitos. Mais uma cidade é a misteriosa Cidade Perdida de Zed, que inspirou a série de filmes Indiana Jones. A história narra o desaparecimento do explorador Percy Fawcett em sua busca por uma antiga cidade perdida na Amazônia, inspirado em manuscritos antigos e em lendas indígenas sobre uma civilização avançada que vivia na selva. No ano de 1912, o explorador teorizou que ela estaria localizada na região do estado do Mato Grosso, inspirado pela descoberta de Machu Picchu e acreditando que ela poderia ser o berço de civilizações antigas. Essas histórias e mistérios das cidades perdidas continuam a encantar e inspirar muitos,
destacando a riqueza cultural e as histórias e lendas que a selva esconde. E ainda existem muitas outras histórias de cidades como essas na maior floresta tropical do mundo. Se vocês quiserem um vídeo mais detalhado sobre esses lugares, deixe seu comentário aqui, e eu criarei um vídeo falando somente sobre essas cidades. Número 1. Rosto gigante misterioso. Mais um grande mistério fascinante escondido na floresta amazônica. Caminhando pela selva tropical, surgindo sobre uma cachoeira e completamente cercada pela vegetação, um misterioso rosto aparece em meio à paisagem. Esse é o rosto de Harakbuti, uma pedra incomum com formato de rosto humano, localizada na Amazônia peruana, próxima da fronteira com o Acre. Descoberta no ano de 1935, essa estrutura misteriosa vem intrigando pesquisadores, turistas e a população do local, que ficam completamente maravilhados pelos seus traços impressionantes e bem precisos, um rosto quase perfeito. Ainda não se sabe como ele surgiu, e não existe nenhum registro histórico de como essa estrutura foi construída. A tribo Harakbuti, que habita a região e que deu o nome à pedra, acredita que o rosto foi esculpido pelos seus antepassados. Ele está entalhado em uma rocha em um local considerado sagrado pela cultura da tribo. Mas ainda há quem diga que o rosto foi criado pela própria natureza, ou até por alienígenas, em um passado distante. O misterioso rosto de Harakbuti está em um local de difícil acesso. Em meio à vegetação da densa selva amazônica, poucos exploradores se arriscam no difícil caminho que leva até essa enigmática estrutura. Em meio à vastidão verde da Amazônia, ele se destaca como uma figura misteriosa e imponente, que ainda continua envolta em um grande mistério, cativando a imaginação de todos que têm a oportunidade de conhecê-lo. Esses mistérios na maior floresta tropical da Terra são uma prova de como a Amazônia continua a ser um enigma fascinante, cheia de segredos que ainda intrigam os cientistas. Enquanto pesquisadores e exploradores buscam respostas, somos lembrados da importância de preservar essa